Há 10 segundos. Fala pessoal, agora também no Facebook, certo? Chegando a live do Terceiro Tempo, diretamente aqui da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista. Afinal de contas, nós já estamos no dia 16 de janeiro e as férias terminaram, os clubes se reapresentaram e finalmente eles estão estreando na temporada. Na realidade, Palmeiras e Corinthians estrearam no torneio da Flórida nesta quarta-feira. São Paulo vai fazendo alguns jogos treinos, o Santos ainda nada, dos clubes do Rio também pouca movimentação. E a gente está aqui para falar justamente das estreias do Corinthians e do Palmeiras na temporada, lá no torneio de preparação, né, na Florida Cup. Mas enfim, as duas equipes estrearam ontem. Nós estamos ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo, também no canal oficial do Milton Neves no YouTube, para falar um pouquinho do novo Corinthians e do novo Palmeiras. As primeiras impressões das duas equipes, hein? Você pode participar conosco comentando, curtindo e compartilhando a nossa transmissão com as suas redes sociais. Compartilhe aí a nossa live, legal? E mandando a sua pergunta, além, é claro, da sua opinião também daquilo que você viu de Corinthians e de Palmeiras. E os próximos passos, um pouquinho do mercado também, agora comigo, Frank Fortes, e também com o Lucas Reis, que já está por aqui. Tudo bem, Lucas? Tudo bom, Frank? Beleza? Beleza, tranquilo. E aí, só manchete aí enquanto eu compartilho aqui. O que você achou aí das estreias? Boas estreias, né, Frank? Corinthians e Palmeiras modificando o jeito de jogar, começando uma nova era. O Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo, que parece estar com ideias bem modernas e ideias atualizadas, e o Thiago Nunes iniciando um trabalho do zero no Corinthians, o primeiro grande desafio dele num grande clube do futebol brasileiro, e as primeiras impressões de ambos são bem boas, Frank. É mesmo? Bom, o Corinthians mudou principalmente estilo de jogo, né, o jeito de jogar. Eu estou compartilhando aqui a live aqui nas minhas redes sociais. E o Palmeiras, além dessa mudança de postura também, muitas caras novas, né, muitas novidades. E aí, vamos começar. Antes, deixa eu só abraçar quem já está por aqui, porque senão depois eu perco, né? O Mateuzinho Terê, boa tarde. O Léo Pivante, o Corinthians estreou melhor, compartilhando a live. Abraços, obrigado, Léo. O Júnior da Farmácia, manda um alô para Cansanção, na Bahia. Tá mandado. O Mateuzinho Palmeiras foi muito bem, ele diz aqui. Cassiano Santana, boa pessoal, Japão na área, hein? O Verdão no segundo tempo foi bem na opinião dele. Valeu, Cassiano, um abraço aí no Japão para você. O André Francisco diz que o Timão foi melhor. Lucas Lima, não dá, ninguém vai querer esse cara? Pergunta aqui o Cassiano. Olha, há controvérsias, hein? O Ismael Fiore, boa tarde. Luiz Bublitz, parabéns para vocês. Bom programa aí, hein? O Luan fez a diferença no Corinthians. Abraço. O Corinthians que estreou vencendo, né? Fez 2-1 no New York City. Lembrando sempre que é um torneio de preparação, o resultado nem sempre é o mais importante, né? Mas no jogo do Corinthians especificamente, né, Lucas? Acho que o mais importante foi a gente constatar que o Luan deixou um bom cartão de visitas aí para a temporada, né? Ele é o principal reforço do Corinthians para a temporada. A expectativa sobre o Luan é muito grande, ainda mais com o Marcelinho Carioca enchendo a bola dele, jogando uma responsabilidade enorme nas costas do Luan. E o Luan, de fato, é muito bom jogador, e ele correspondeu ontem. Ele disputou o primeiro tempo e ele foi bem. O Luan foi o principal jogador do Corinthians no jogo, mesmo não tendo disputado a partida toda. Ele foi o principal jogador do Corinthians, não só pelos gols, porque, como você disse, pré-temporada, o resultado nem sempre é o que mais importa. Mas ele se movimentou muito bem, a bola passou por ele o tempo todo, ele participou das principais jogadas ofensivas do Corinthians, marcou os 2 gols, mas finalizou bem, participou bastante. Então, para uma primeira impressão, o Luan foi muito bem e colocou a expectativa mais alta ainda para o torcedor corintiano, porque o futebol dele foi de encher os olhos em alguns momentos. É isso aí, o Renato José também está conosco, ele disse que o Corinthians foi melhor na opinião dele. Bom, você chegou a acompanhar o jogo do Corinthians, não? Sim. Alguma coisa? Que mais que você viu de diferente, que tenha te chamado a atenção, que você gostou? Acho que o pessoal quer saber também, assim, se o Cantígio já deu para perceber. Sim. Se ele é tudo isso que realmente falam dele, se a movimentação do meio campo do Corinthians foi de fato diferente, com
Camacho, Cantígio, né? O Cantígio fez uma partida discreta, mas sem comprometer. Ainda me parece um pouco preso, né? Eu gostei bastante do futebol do Camacho. O Camacho foi responsável por carimbar todas as bolas ali na saída do Corinthians. O tempo todo a bola passando por ele, o tempo todo ele distribuindo o jogo, participando bastante. Me parece que vai ser um jogador importantíssimo para o Corinthians do Thiago Nunes. O Camacho, que trabalhou com o Thiago no Atlético Paranaense e dá uma dinâmica interessante para o meio campo do Corinthians, fazendo o jogo rodar e participando o tempo inteiro das jogadas. É bacana destacar que o Corinthians faz questão de colocar a bola no chão o tempo inteiro. Então, é claro, contra o New York City é um pouco mais fácil, mas o tempo inteiro saindo, jogando com os seus zagueiros, os laterais abrindo para receber bola. Muitas vezes os zagueiros abriam para receber bola, os laterais avançavam para uma segunda linha e o Camacho recuava para receber entre os zagueiros. Então você vai percebendo aos poucos essas diferenças. O time do Carille em alguns momentos até tentava sair com a bola no chão, mas muitas vezes era na base da ligação direta ou de uma transição mais rápida. E com o Thiago Nunes na partida de ontem foi um time de bola no chão, de bastante troca de passes, muita posse de bola e tendo o Camacho e o Luan como principais espectadores. Bom, que mais foi possível observar com relação ao ataque corintiano? Funcionou melhor no primeiro tempo, com o Bozelli como titular. É que não dá para medir muito o segundo tempo, porque mudou tudo, né? O time foi inteiro modificado. Até com características de jogo mesmo, né? E características técnicas, os jogadores do segundo tempo eram diferentes do primeiro, né? Daquilo que um podia apresentar, oferecer. O Wagner Love entrou bem no jogo, ele teve algumas boas oportunidades, ele exigiu que o goleiro do New York City fizesse uma defesaça numa finalização de cabeça dele. O Bozelli fez uma partida ok, não foi espetacular, mas eu gosto do Bozelli, eu acho que ele dá boas alternativas. Óbvio que eu também gosto do Wagner Love, tem uma história toda, enfim. Mas eu acho que o Bozelli dá boas alternativas além do jogo aéreo, porque muita gente limita o Bozelli ao jogo aéreo. Eu acho que ele tem repertório para trabalhar bem a bola no chão e ele fez o pivô de forma interessante em alguns momentos. Me parece que o Bozelli está um pouquinho na frente do Wagner Love, mas vai ser uma briga interessante e com uma temporada tão longa e tão desgastante para o futebol brasileiro, acho que os dois vão alternar ali a titularidade. O Janderson fez uma partida mais ou menos, não foi nada super espetacular. E assim, da parte do meio para frente do Corinthians, o grande destaque de fato foi o Luan. Todos os outros fizeram partidas de boas para razoáveis, nada de chamar muita atenção. Nota do Corinthians no primeiro tempo? Nota do Corinthians no primeiro tempo seria uma nota 8, 8,5. Bom, boa nota. Eu gostei de verdade do primeiro tempo do Corinthians. Segundo tempo? Segundo tempo, um 6,5. Eu tive a sensação de que o Corinthians era aquele aluno do Corinthians do segundo tempo. Era aquele aluno que você observa ele e você fala, ele pode tirar uma nota mais alta, mas ele não está muito afim, sabe? Então quando o Corinthians apertava um pouquinho, mas colocava um pouquinho mais de intensidade, chegava no gol do New York City, acabou não marcando, porque faz parte do jogo. Mas você via que se colocasse um pouquinho mais de intensidade, faria o terceiro, talvez o quarto, e acabou dando uma molezinha, tomou o gol e não chegou a ampliar o placar, então 6,5, vai. Tá bom, então na média aí acima de 7, né? Sim, tá sim. Bom. O Jefferson Aparecido de Oliveira manda aqui pra gente, o povo acha que o Luan foi o melhor do Corinthians e o resto dos jogadores não jogou bem, espero que ele jogue do mesmo jeito nos outros campeonatos. A gente está analisando só o que aconteceu ontem, claro, né? E estamos analisando os outros atletas aqui também, Jefferson. Mas não dá pra... A gente pode até projetar, fazer um achismo, né, na realidade. Mas não dá para falar mais além do que a gente viu ontem. Claro. E o Corinthians que segue ainda buscando um jogador para atuar ali por um dos lados do campo, né? E esse jogador poderia ser o Rony do Atlético Paranaense, né? Só que essa negociação também, o Rony não viajou para os amistosos do Atlético Paranaense, só que não desenvolveu ainda do jeito que o pessoal estava imaginando, né? Porque sim, quando falaram, o Rony está fora da viagem, o pessoal disse... Está próximo, né? Está próximo. Dá essa sensação. Mas não tem sido bem assim, né? Não evoluiu, não parece ter evoluído, né? Pode mexer, fica à vontade. Finge que você está em casa. O negócio não parece ter evoluído, mas seria uma alternativa maravilhosa para o Corinthians. Se eu tivesse que escolher, por exemplo,
entre o Rony, que é o alvo da vez, e o Michael, que era o alvo até semana passada, eu escolheria o Rony. Eu acho o Rony muito bom jogador, acho ele mais testado do que o Michael. Seria uma excelente alternativa para o Corinthians para essa função que por muito tempo foi executada pelo Romero, que na verdade fazia muito mais uma parte defensiva, mas ocupava aquela fase de campo. O Cleison teve bastante oportunidade no ano passado, enfim. E o Rony é um jogador de outro patamar para mim e chegaria para ser titular para resolver esse problema do ataque corintiano. Muito bem, e depois do jogo, aí o Corinthians fez 3 pontos nessa combinação aí dos... e está liderando esse quadrangular. No sábado joga contra o Atlético Nacional da Colômbia, que foi o adversário do Palmeiras na partida, na segunda partida de ontem lá em Orlando. E aí 0-0, né, nos 90 minutos, depois uma decisão de ponto extra nos pênaltis. Coisa engraçada, meu. Os jogadores do Palmeiras acertaram 10 cobranças. Foi 10-9 as penalidades, né? Só faltou o Jailson cobrar a penalidade lá no Palmeiras. Já o goleiro que jogou no segundo tempo do Atlético Nacional chegou a fazer a batida dele. Inclusive o cidadão que desperdiçou o pênalti, que o Jailson defendeu, o 10º pênalti do Nacional, foi o primeiro a cobrar depois do goleiro. E aí eu já meio que presumi assim, olha, se o goleiro veio antes de algum atacante é porque tem algum atacante aí, ou que... né, tem algum jogador de linha que não tem condição de bater. Tem algum jogador de linha que o rapaz ou não gosta, ou não está afeito, ou sente a pressão. E o curioso foi que a meninada do Palmeiras foi para as cobranças de pênalti também, todos foram muito bem, converteram todos. Palmeiras do primeiro tempo com o Patrick de Paula na vaga do Matheus Fernandes, né? E assim, eu não consegui ver o jogo do Corinthians porque eu estava em trânsito, né, daqui de São Paulo para minha casa. Mas do Palmeiras eu consegui assistir, gostei do Patrick de Paula, porque ele tem mobilidade, ele é grandão, mas ele tem mobilidade, ele é forte e tal, ele é um jogador que pode... Para falar a verdade, gostei da meninada do Palmeiras, Sim. Gostei da molecada do Palmeiras. Os que entraram no segundo tempo, Wesley e Gabriel Veron, fizeram uma fumaça danada, porque colocaram muita velocidade no time, né, no segundo tempo, cada um por um lado. O Lucas Esteves foi ok, né? Também. Não comprometeu. Não, Lucas Esteves não, jogou o Vitor Luiz. Lucas Esteves não entrou em campo, desculpa. Não entraram o Lucas Esteves, o Pedrão e o Vinícius. Os outros, o goleiro, né, o terceiro goleiro, os outros todos jogaram. Quem mais foi bem? Gabriel Menino foi muito bem no meio campo. Então assim, Palmeiras mostrou que tem alternativas. Só que faltou o gol, né? Teve oportunidades no primeiro tempo, assim como o Atlético Nacional teve também. O Nacional começou melhor no segundo tempo, obrigou o Jailson a fazer boas defesas também. Mas assim, eu acho que a estreia do Palmeiras também foi altamente positiva. Sim. Não sei o que você viu do jogo, o que é que você conseguiu acompanhar. O Luxemburgo falou na coletiva, ele elogiou bastante o desempenho e ele destacou um ponto que ele achou interessante, que é algo que ele falou que está trabalhando muito e vai aperfeiçoar, que é o tal do perde-pressiona, né? Perder a bola e já tentar recuperar a posse de bola o quanto antes, fazer aquele abafa onde a bola estiver para recuperar logo. E ele destacou muito o Lucas Lima. O nosso espectador fez uma crítica ao Lucas Lima, mas ele saiu elogiado pelo treinador, por exemplo. Então, fica a expectativa. Mereceu os elogios. Sim. Se movimentando mais, correndo mais, participando mais do jogo e fazendo uma boa dupla com o Dudu. Curiosamente, sim, pelo lado direito. Já o setor esquerdo não funcionou com o Rafael Veiga. Aí é algo negativo, né? Com o Rafael Veiga e principalmente com o Diogo Barbosa. Com o Diogo Barbosa não funcionou no sistema defensivo, que o Nacional jogou em cima do Diogo Barbosa e sempre que fez isso se deu bem. Estabanado na marcação. Vai precisar de um suporte maior aquele setor esquerdo ali do Palmeiras. E o Rafael Veiga nitidamente não é um jogador para beirada de campo, né? Para jogar de lado de campo. O Rafael Veiga seria o concorrente do Lucas Lima, né? Por isso eu acho que a equipe titular do Palmeiras para início de temporada vai acabar sendo o Veron de um lado e o Dudu do outro. Sim, e fica um ataque absurdamente veloz. Até porque o Luiz Adriano não é um centroavante dos mais lentos e 2 jogadores de alta velocidade nas pontas. Agora a gente tem que destacar algo interessante no Lucas Lima, que será que essa temporada talvez seja a última grande oportunidade que ele tem de se provar?
porque de repente o jogador entende isso, ele pode fazer a grande temporada da vida dele, porque ele está numa equipe que dá todo o suporte para que ele se desenvolva, um bom elenco, que vai disputar, em tese, né, os títulos que disputar no ano, e ele parece ter se coçado. O Luxemburgo talvez tenha dado chacoalhão, talvez tenha partido dele mesmo, enfim, não sei. Mas ele foi bem elogiado pelo treinador, chama a atenção, porque é um jogador que termina as últimas temporadas todas em baixa e sem grandes momentos recentes no Palmeiras ou no Santos, e aparentemente começa a temporada jogando num bom nível. Acho que a gente tem que destacar o Felipe Melo na zaga, primeira vez oficialmente como zagueiro, e o Bruno Henrique, que você já comentou na redação, que também não fez grande jogo, né? Então, a questão do Bruno Melo do Felipe Melo na zaga, ele tem postura, né? Então ele tem senso de marcação, ele tem antecipação, ele vai bem pelo jogo aéreo. Só que em alguns momentos ele esqueceu que ele estava jogando na zaga. Ele avançou para dar o bote para dentro do meio campo. Teve um lance que ele saiu do campo de defesa, foi dar o bote no campo de ataque já do Palmeiras. E assim, correndo, né, desnecessariamente. E ainda com alguns hábitos, né, da volância. Prender demais a bola, segurar demais a bola, correr o risco. Ele foi desarmado na linha da grande área, isso é um risco muito grande. Então assim, precisa melhorar em alguns aspectos, mas ele tem postura. Agora, o que não pode é o Felipe Melo sendo zagueiro, e uma das características dele, até o próprio Luxemburgo falou, né, o passe qualificado que ele Sim. tem. O que não pode é o Felipe Melo, com o passe qualificado, fazer com que o Bruno Henrique e o Patrick de Paulo encostem nos zagueiros para começar a jogada. Por que não o Felipe começar a jogar? Se você já tem Felipe Melo para isso. Eventualmente você pode até fazer, né? Mas não no jogo inteiro, como nos 45 minutos, como ficou claro ontem, o Bruno Henrique vindo mais para trás, encostando mais na zaga para começar essa jogada. O Bruno Henrique tem que estar ali para o meio mesmo, onde seria o lugar dele. O Palmeiras tem jogadores mais qualificados para buscar esse jogo. Sim. Né? E tem já o Felipe Melo que pode fazer essa primeira ação aí, porque ele tem esse tal desse passe qualificado. E talvez você diminua uma das principais características do Bruno Henrique. Porque você perde campo no meio campo. Sim. Você traz jogadores encostando demais aqui na zaga, e aí você fica sem o espaço que fica entre o meio e o ataque. E aí você perde uma das principais características do Bruno Henrique, que é o poder de chegada dele no ataque, né? Porque ele está fazendo a saída de bola, com que pulmão ele vai chegar e com que velocidade ele vai chegar no setor de ataque. Então acho que tem alguns ajustes aí que poderão ser feitos, mas assim, achei positivo. Sim. Não vi assim, mas que porcaria. Não dá, né? Não é isso. Não. Sim. Não é nada disso. Luciano Santos, boa tarde, manda um alô aqui para minha quebrada, Americanópolis. Alô, Zona Sul, da capital de São Paulo. Grande abraço para todos aí. Americanópolis, salve para todos vocês aí. O Vitor Santos, Hugo, boa tarde, é o Vitor de Birigui. Birigui aqui no interior de São Paulo. Tem o Bandeirante lá em Birigui, né? Fala aí, o jogador Juan Iturbe ou o Diego Tardelli viria para o Tricolor para reforçar o elenco? Falta um meia rápido. Tem notícia se vai chegar algum meia ou zagueiro esse ano para o nosso amado Tricolor? São Paulo está devagar, né? E o Vitor aqui, imagino, pergunta do Diego Tardelli, porque o Tardelli rescindiu o contrato amigavelmente com o Grêmio anunciou esta manhã, então ele está no mercado. Seria um bom reforço? Eu gosto do Tardelli, acho bom jogador, mas eu não sei se para o São Paulo. Não sei se o São Paulo precisa de um jogador da função do Tardelli. Acho que pelo histórico, né? Também tem uma questão ali de ser revelado pelo clube, foi campeão da Libertadores, enfim. Mas eu não sei se ele se encaixa no elenco do São Paulo. Não sei se o São Paulo precisa do Tardelli. Um jogador de meio campo, talvez. Agora, esse atacante que joga hora como segundo atacante, hora como centroavante, São Paulo tem o Pablo, tem o Pato, enfim. Não sei se precisa, não. Daniel Bagatini, abraço, amigos. É o Daniel de Espírito Santo do Pinhal, aqui no interior de São Paulo. Eu acho que o Vitor Luiz deveria ser o titular da lateral esquerda do Palmeiras. Francisco Eudail Silva. Eu acho que o Santos vai ser o campeão paulista este ano de 2020. E o Luciano Santos, gostei do que vi no jogo do Timão. Boa, galera. Ainda sobre o Palmeiras, o Daverson foi liberado para acertar com o Getafe da Espanha. A proposta é de empréstimo. E o Palmeiras
topou liberá-lo por empréstimo desde que o valor dos direitos fossem fixados ao final da temporada. Então é um empréstimo que é para a temporada de 2020, o contrato do Daverson com o Palmeiras vai até 2022. Nossa. O Palmeiras vai receber alguma coisa aí pelo empréstimo e vai ter o valor fixado lá no final do contrato, e pelo menos o Daverson já acaba também ficando aí, a diretoria se livrando dele. Um problema menos para o Palmeiras. Né? É um problema menos. Porque não vai ser aproveitado, o Daverson é um cara que cria alguns problemas, enfim, acho que o Palmeiras faz bem. E tem o Matheus Fernandes, negociado com o Barcelona, e o Gustavo Scarpa, que também acabou não ficando na lista dos relacionados, porque a diretoria do Palmeiras estuda aí a proposta do Almeria, outro Sim. que pode sair também do Palmeiras. O Luxemburgo, inclusive, falou na coletiva sobre os dois casos, do Matheus e do Gustavo. No caso do Matheus, ele falou que conversou com o jogador e falou assim, olha, não se recusa a propostas de time como Barcelona e Real Madrid, mas se você ficar, eu conto com você. E aí ele tira o jogador dos relacionados sob o argumento de não vou expor o jogador, ele não precisa. Não resolver a situação, se ficar vai ser utilizado, se não ficar, ok. E o Scarpa foi o mesmo argumento, ele falou, não seria justo eu expor o jogador, correr o risco de se machucar, enfim, enquanto tem uma negociação em andamento, então preferi tirar. Parece que os dois estão bem encaminhados, a saída me parece iminente. Olha, o Marco Otaviano, vai Corinthians, Luan, Palmeiras, mais um ano sem Mundial e sem Copinha, abraços e bom programa, valeu, ô Marco Otaviano. Bom, pra gente falar aqui rapidamente do São Paulo e do Corinthians, São Paulo perdeu para o Juventus um jogo treino, havia vencido no final de semana a Caldense, goleado inclusive, e o Santos não fez jogo treino nenhum, tá às voltas lá com o seu grupo, basicamente o grupo do ano passado, e alguns que retornaram de empréstimos e algumas saídas, né? Vitor Ferraz e o Wanderlei para o Grêmio, o Jorge, cujo empréstimo acabou, Gustavo Henrique, que foi apresentado já lá no Flamengo, né? Cada um com... O Santos apresentou o Raniel, o centroavante, que era do Cruzeiro de São Paulo, e hoje apresenta o Madison, lateral do Grêmio, que estava emprestado ao Atlético Paranaense. Só para chamar, que tem me chamado a atenção no Santos, os elogios que estão sendo feitos dos jogadores para o Gesualdo Ferreira, todos elogiando muito o treinador, especialmente, claro, pelo trabalho dentro de campo, mas especialmente pelo tratamento. Eu não sei se tinha ali uma certa mágoa, alguma coisa, alguma insatisfação com o Sampaoli, e eles estão fazendo questão de, nesse momento, ressaltar como o tratamento do Gesualdo é carinhoso, olho no olho, enfim, não sei se tem um pouco disso, mas tem me chamado a atenção essa questão do quanto os jogadores estão elogiando o treinador português. E o São Paulo? São Paulo, na última live eu comentei aqui que eu acho normal que o São Paulo não contrate quase ninguém nessa janela de transferências. Eu acho que é o seguinte, o São Paulo precisa, nesse início de ano, estabilidade. Então, perdeu o jogo treino pro Juventus. Tudo bem, o jogo treino, paciência, sabe? O São Paulo precisa de estabilidade porque o treinador precisa de estabilidade. O São Paulo é um clube absolutamente instável. Se for para contratar qualquer um, não vale a pena. Então a filosofia tem que ser parecida com aquela que o Palmeiras tem adotado. Vamos dar espaço para o jogador da base, vamos dar espaço para quem está aqui e tem potencial. E se aparecer uma oportunidade de mercado, alguém que chegue e resolva um problema em determinada situação, em determinada posição, você contrata. Acho que o torcedor do São Paulo, de verdade, torcedor São Paulino, paciência para 2020, porque o São Paulo tem sido um clube impaciente, instável, e está patinando, não sai do lugar, pelo contrário, em alguns momentos até se afunda. Então 2020 tem que ser um ano diferente. Lembrando que o São Paulo está negociando o Everton Felipe por empréstimo ao Cruzeiro. O Trellis ia entrar nessa negociação também, mas eu li no lance, eu acho, para dar o crédito aqui, que o Trellis não aceitou. Então parece que vai só o Everton Felipe. E de negociação, nada, apenas adquirir os atletas que já estavam emprestados. Surgiu de fato a história do Iturbe, como um dos nossos amigos mandou mensagem. Pelo que eu li, foi muita especulação e, assim, vou fazer um alerta. Sei lá, o Leco, Raiz, se você estiver assistindo, não sei se vale, viu? Não sei. O Iturbe surgiu muito bem no Cerro Porteño, que inclusive fez uma boa campanha de Libertadores em 2011. Já estava vendido para Roma, inclusive ele não era escalado como titular porque tinha ali um conflito com o treinador. E ele não vingou, assim, o futebol brasileiro tem que parar de insistir em peças que não vingaram. Não vingou, é reserva no México, então assim, de verdade, não cria expectativa e se eu fosse São Paulo não iria atrás. O Iturbe, no começo da carreira dele, ele foi tratado como um novo fenômeno. Exatamente, né? Exatamente.
Bom, o Wellington Penha, Corinthians vai brigar por títulos esse ano. Felipe Lira Silva, pai do Adriano Nascimento, menino da Vila, do Sub-15. Que legal. Olha só, ele é de Itaquera. Santos Futebol Clube, legal, ó. Parabéns aí, boa sorte pro Adriano, tá bom? Bom, pessoal, live do terceiro tempo volta quando tiver mais informações, mais assuntos para a gente discutir, contando sempre com a sua participação. Obrigado a todos que estiveram conosco. Obrigado, Lucas, valeu, mais uma vez. Ó, um abraço. A gente se fala, hein? A gente se vê. E lá no terceirotempo.com.br, todas as últimas informações do mundo do esporte, as negociações do futebol, tudo lá para você conferir. E a opinião do Milton Neves também no blog do miltonneves.com.br. Valeu, tchau.